Olá, eu sou Pedro Aurélio Teixeira, repórter do canal Energia, e a convite da Abdam, estou à frente dessa 7ª edição do Nuclear Cast. E agora eu tenho o prazer de conversar com a Beatriz Leme, que é conselheira da Abdam, mas também é CEO da Udo Diagnósticos. Beatriz, eu queria começar essa nossa conversa você falando um pouco aí do panorama aqui do Brasil de radiofármacos, radioisótopos, comparação com outros países. Como é que você pode falar para a gente aí sobre o Brasil nessa área? Sim, é um assunto que a gente vem falando há muito tempo, né? O Brasil, infelizmente, ainda depende muito da importação de materiais para a nossa área de medicina nuclear. Todos os nossos radioisótopos são importados, não temos produção aqui no Brasil. Há muito tempo vem se falando do RMB, não é? Que daria para nós uma autonomia na nossa área, mas, entretanto, isso vem sendo falado há muitos anos e até agora não aconteceu, né? Todo o nosso material na parte de medicina nuclear convencional vem da Rússia, da África, da Austrália, mas não é produzido no Brasil, então nós dependemos. E temos um único fornecedor, que é o IPEM, né, que é uma autarquia do Estado. Na parte de medicina nuclear PET-CT, aí nós temos já uma autonomia maior, que temos diversos ciclos espalhados pelo Brasil, que entrega para nós o FDG, o material para os nossos procedimentos de PET-CT, né? E estamos caminhando, né, com muita luta para que a gente possa ir ampliando e abrindo um pouco mais esse nosso mercado. Seja na parte dos radioisótopos, seja na parte dos marcadores, dos kits, né, dos cold kits e das moléculas para a área do PET. Uhum. E dentro desse panorama aí que você falou, que tem avançado aí? Quais avanços nós tivemos aí nos últimos anos? Em termos de medicina nuclear, nós tivemos um avanço monstruoso, né? A medicina nuclear passou hoje a ser uma especialidade não só na parte do diagnóstico, na questão da imagem, mas sim também no tratamento, né, do paciente, que nós chamamos de teranóstica. Então, aí nós tratamos com lutécio e outros marcadores muito importantes para a medicina nuclear. Para nós, esse avanço está acontecendo muito lentamente, né? Porque nós temos diversas barreiras, não só a barreira de não produzir o material no Brasil, de não ter o material aqui conosco, mas sim as barreiras regulatórias, né? Em relação aí a própria registro do material junto à vigilância sanitária. Não que isso não seja um processo necessário, importantíssimo, porque os materiais devem ser realmente registrados com todo cuidado e tudo mais, mas sim a lentidão com que isso acontece, né? Então, ao acesso da população aos novos procedimentos de medicina nuclear tem sido uma coisa quase que inexistente. Olha, você terminou essa resposta aí falando de acesso das pessoas a esses avanços da medicina. E aqui no Brasil nós fazemos menos exames em comparação com a Argentina, por exemplo. E o que é que falta para intensificar, aumentar essa média de exames? É apenas uma questão de investimento, de ter mais aparelhos, de chegar nas pessoas? O que você diria aí, por que a gente está nesse quadro atual? Como que a gente pode melhorar esse retrato? Olha, eu diria que é muito triste a gente pensar nisso, né? Mas a medicina nuclear, ela nasceu de um monopólio estatal, né? Ela está dentro, a nossa principal material, como eu já disse, o tecnécio, ele vem do monopólio estatal, que é através do IPEM. Recentemente foi flexibilizado essa possibilidade nossa de brasileiros, empresas, comprar esse material de fora, mas é muito difícil que isso venha até o Brasil por questões de transporte, de impostos, de carga tributária e ajustar toda essa economia nossa. Portanto, então, nós temos essa visão um pouco monopolista, né? E o que falta é a introdução da medicina nuclear nas políticas públicas, né? O próprio Ministério da Saúde precisaria fazer movimentos para que todos os serviços do próprio Ministério tivessem, né, equipamentos de medicina nuclear, tivessem nas universidades a matéria, não é? Ali o departamento de medicina nuclear, não é todos que têm. Nós temos dentro dos centros universitários, eu acredito que nós temos 2 ou 3 residências médicas para medicina nuclear, né? Então, seria a introdução nas políticas públicas
e uma maior divulgação da importância do nosso método, né? E como tem sido aí, como que o governo tem caminhado aí nisso? Tem conseguido avançar? Estamos no mesmo patamar? Como tem? Eu acho que tem caminhado, sim. A própria Bidan tem ajudado muito nisso daí, desde que houve a introdução da medicina nuclear, né? Dentro de um dos setores da Bidan, né? A Bidan também nos acolheu para essa luta. Foi criado alguns comitês. Hoje temos aí o deputado Júlio Lopes, que está diante desse, como que chama mesmo? Me esqueci o nome. Mas ele está lutando junto à Câmara, né, para desenvolvimento de toda a área nuclear, e ali nós estamos inseridos, né? Então, eu acredito que a gente está crescendo, né? E o mundo inteiro está se desenvolvendo demais, né? Houve um crescimento muito grande da medicina nuclear no mundo. Isso impulsiona, de certa forma, né, o Brasil também a crescer. E assim, quando a gente fala sobre Angra 3, a gente sempre tem um alerta da questão do material humano, da renovação dos recursos humanos. Como é que fica isso na medicina nuclear? O material humano, a renovação, a medicina nuclear atrai os profissionais? Como que vocês lidam aí com essa coisa da renovação dos talentos? Isso também é um ponto frágil nosso, né? Como eu te disse, né, o primeiro talento a ser criado seria o médico nuclear, né? Então, eu precisaria ter mais centros formadores de médicos nucleares, né, que seriam residências médicas, para que isso fosse movimentado. Nós temos no Brasil em torno de uns 600 médicos nucleares. É muito pouco em relação ao volume e à grandeza continental que nós somos, né? A parte técnica, né? A parte técnica também não tem muito, são as empresas, as clínicas que vão ali formando seus técnicos. Nós temos biomédicos, nós temos físicos, nós temos técnicos de radiologia, que precisam ser trazer esse pessoal para a nossa área, né? E para essa formação, infelizmente, não temos ainda muitas escolas desenvolvidas nesse sentido. Pela própria, assim, é muito semelhante à área nuclear de forma geral, né? A engenharia nuclear não são todas as escolas que têm, né? Então, assim, falta realmente a gente ter um incentivo maior. Por isso que eu digo, a parte da medicina nuclear, ela tem que estar inserida nas políticas públicas, né? Enquanto não estiver, todos esses desenvolvimentos não existirão. E assim, de alguma forma, essa dificuldade com o material humano, ela acaba refletindo no preço dos exames, da cadeia da medicina nuclear? De alguma forma isso acabou, ou mesmo aumentando a necessidade de investimento? Como que essa carência aí acaba afetando no dia a dia? Acaba afetando, eu diria, mais no sentido da oferta ao mercado dos procedimentos, né? Ou seja, dos tratamentos, ou seja, dos procedimentos de imagem, mas eu não entendo que isso reflita em valor nosso de procedimentos, não. Primeiro, 70% da população brasileira é atendida pelo Sistema Único de Saúde. Os procedimentos de medicina nuclear estão totalmente introduzidos na tabela SUS. Entretanto, sem reajuste desde 2009. Nós não podemos dizer que nada no Brasil pudesse existir e permanecer sem um reajuste desde 2009. Então, esse é um ponto importantíssimo, né? É a remuneração. Pela saúde suplementar, isso já não acontece. Nós temos aí toda uma tabela que se reajusta em termos de valores. O que impacta mais no nosso procedimento, sem dúvida nenhuma, é o insumo, né? É um insumo radioativo. Esse insumo radioativo, como eu te disse, a parte de cintilografias, ele vem, como ele vem do monopólio público, ele tem uma certa respeito à não indexação desse valor, né? Então, também não tem um reajuste constante. Então, isso favorece um pouco que o nosso procedimento não sofra esse impacto tão crítico, né? Como os outros procedimentos que estão aí mais inseridos no mercado de outra forma de remuneração, né? Mas eu acho que o que mais impacta mesmo na medicina nuclear é a abertura, estar, assim, ser conhecida como uma especialidade importante e que ela tenha essa possibilidade de
importar mais rapidamente todo esse material que está desenvolvido já de anos de uso no resto do mundo, né? E assim, você falou de uma série aí de desafios, eu queria perguntar, qual seria o maior desafio? Seria esse barateamento do insumo? Seria a questão do material humano? Tem como eleger aí um principal desafio aí para o principal desafio é acesso ao material. Esse é o principal desafio. E essa é a luta da Bidan, né? Para que a gente consiga ter uma abertura desse nosso mercado, que essa importação venha a ser mais rápida, que esse registro junto à Anvisa seja mais fluido, mais veloz, né? Para que a gente possa se desenvolver. Né? Existe um procedimento na medicina nuclear que chama-se PET-PSMA. É um PET para o acompanhamento e diagnóstico do paciente homem com câncer de próstata. Isso, eu estou dando um exemplo só, né? Isso ele é usado no mundo já, Itália, França, Estados Unidos, há anos e anos. No Brasil ainda não se faz. Faz, não tanto quanto deveria fazer, mas ele ainda não é pago pelo convênio, porque não está no rol de procedimentos. E, logicamente, que o SUS ainda não colocou esse procedimento na sua tabela, né? Quer dizer, que é um absurdo, o maior volume de câncer, né? É o segundo maior, depois do câncer de mama, né? E nós não temos a medicina nuclear, que é tão importante a ele, né? Como diagnóstico, não está lá inserido, né? E assim, como é que lida, você falou muito agora na questão do tempo, né? Como é que lida com essa variável do tempo quando a medicina nuclear exatamente ele tentar correr contra o tempo? E as decisões também, né? As decisões, como que lida com isso tudo, com essa variável do tempo? No que sentido você está dizendo? Na luta, na introdução dos novos procedimentos? Isso. Então, é uma luta muito grande, né? Luta os médicos, através da Sociedade de Medicina Nuclear, né? Luta aos fornecedores, né? Seja o de equipamentos, que são os grandes fornecedores de equipamentos de imagem, seja os pequenos empresas que estão no Brasil, que são os que comercializam os radioisótopos, né? É por isso que eu entendo assim que as associações, que a Bidan, que essas forças todas que a gente faz em conjunto sejam importantes, né? Porque nós precisamos unir esses pequenos, né? No Brasil existem 460 sites de medicina nuclear. É muito pouco, né? Em relação à grandeza do nosso país. Então são poucas pessoas que estão lutando, né? Eu acho assim que precisa ser um movimento da população mesmo, né? Existem N associações de pacientes, principalmente da área oncológica, né? Cada área de oncologia tem uma associação, precisam estar junto conosco nessa luta, né? Para que a população de forma geral, né? Não só aquelas pessoas que têm um maior privilégio, que possam ter acesso à saúde, tenham possibilidade, né? Eu acho que nós temos que lutar aí pela equidade. O Brasil é um país muito grande, não é? Existem diferenças brutais. A medicina nuclear ela está inserida aqui no litoral, assim, na borda brasileira até o sul, né? Se você pegar o norte, nordeste do Brasil, a gente quase tem muito pouco procedimento. Então, é uma luta para a equidade, né? A própria capilaridade da medicina nuclear já é um desafio, né? Sim. Como eu disse, ela nasceu no monopólio, ela nasceu no IPEM. O IPEM está localizado no estado de São Paulo, né? Então, ali no estado de São Paulo, nós temos muitas clínicas de medicina nuclear, né? Mas a dificuldade desse material chegar ao norte do Brasil, né? É um material que ele tem um decaimento, não é um material que tem uma vida curta. E então, assim, logicamente que nós estamos aqui. Mas o resto do Brasil existe, né? Que precisa ser cuidado, que precisa ser lembrado, precisa ser tratado, não é? Sem dúvida. Beatriz, chegamos ao fim dessa conversa. Queria agradecer demais a tua participação aqui no NuclearCast. Eu conversei com Beatriz Leme, CEO da Udo Diagnósticos e também conselheira da Bidan. Bem, todos vocês continuem conectados aqui no nosso NuclearCast. Grande abraço.